Rapaziada, deixa eu dar um recadinho só pra não atrapalhar o vídeo. Você tem mais de 18 anos e você aposta com responsabilidade? KTO é pra você. Você quer que apostar, pô, em Champions League, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Estadual, qualquer coisa? A KTO tem as melhores odds, tá? Vou deixar um QR Code aqui embaixo pra você. E sempre é bom lembrar, com responsabilidade pra maiores de 18 anos. E é isso, bora pro vídeo. Dali. Flamengo. Na Libertadores de 2023, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Corinthians enfrentam clubes que jogam na altitude. Se tem brasileiro indo para La Paz, para Quito ou para qualquer cidade no alto da Cordilheira dos Andes, começa a discussão sobre a dificuldade de jogar lá. Por isso eu tô aqui com a Netshoes para enfim te explicar, ponto a ponto, o que rola com os jogadores quando jogam na altitude. Pior que me revolta o Corinthians jogar em altitude também, mano. Para entender isso, primeiro é preciso saber o que é de fato jogar na altitude. Essa tal altitude se refere a quantos metros um lugar está em relação ao nível do mar. Uma cidade praiana, como Rio de Janeiro, está basicamente no mesmo nível do mar. Já São Paulo, por exemplo, está a 772 metros acima. Para ter uma referência melhor, a cidade mais alta do Brasil é Campos do Jordão, que tem pouco mais de 1.600 metros de altitude, que deixa as temperaturas mais baixas e por isso faz de lá um ponto turístico no estado. Agora, quando a gente fala das altitudes que os clubes brasileiros têm que enfrentar na Libertadores, a régua sobe um pouco. E o que rola nesses lugares é um fenômeno que você já deve ter visto. Cara, imagina o filho da puta do Maicon mesmo jogando uma altitude. Meu Deus. Cara, imagina o Memphis jogando altitude. Ele não joga, não joga. Em alguma aula de física. A partir de 1.500 metros, o nosso corpo já começa a sentir alguns efeitos. Mas o consenso é que a maioria das pessoas tem sintomas acima dos 2.000 metros. Aliás, entre 2.000 e 3.000 metros, é comum sentir dor de cabeça, náuseas, tonturas, vômitos, sensação de falta de ar, fadiga, entre outros sintomas, Caraca. que é chamado pela ciência de mal das montanhas. Os estádios do Melgar, do Independente Del Valle e do Alcas, por exemplo, ficam nessa faixa de altitude. Agora, se você subir um pouco mais, acima dos 3.000 metros, essa parada fica ainda mais forte. É nessa faixa Nossa, pior que o Del Valle é muito cruel, mano. de altitude que fica o estádio do Bolívar e do The Strongest, lá em La Paz. Nossa, E é lá que são Bolívar é vistas as outra cenas loucura. mais bizarras de cilindros de oxigênio na beira do gramado e até jogadores passando mal, tipo o Messi, que vomitou em campo pelas eliminatórias em 2013. O que acontece é que conforme a altitude aumenta, a chamada pressão atmosférica diminui. E com essa pressão diminuindo, a quantidade de moléculas de oxigênio disponíveis no ar para a gente respirar também diminui. Ou seja, o corpo humano tem mais dificuldades de absorver oxigênio, fica literalmente mais difícil de respirar. E essa diminuição da pressão do ar que rola nas altitudes não afeta apenas os jogadores em si. Quando a resistência do ar fica menor, a bola Pô, mas o que vocês acham? Vocês acham que deveria ser proibida essa porra aí? O cara não poderia, tipo assim, jogar em altitude, teria que mandar em outro estádio? sofre menos atrito e consegue viajar mais rápido pelo campo. E afeta também quem tem que parar ela com as mãos, já que Porque, tipo assim, eu já fui a favor, mas aí meio que quebra a parada, tipo assim, pô, meu estádio é aqui, eu não vou mandar meu estádio por causa da altitude, entendeu? Meio que você vai desfavorecer, né? o tempo de reação para defender tem que ser ainda menor. Como isso não é novidade para os clubes que vêm de fora, eles começaram a adotar procedimentos para diminuir esses efeitos. A estratégia mais comum hoje em dia é chamada de fly-in, fly-out, que é tentar chegar o mais perto possível da hora da partida e ir embora logo depois. Estudos já mostraram que as primeiras 6 horas são as menos sofridas para quem não está acostumado com altitude. Então os times tentam aproveitar dessa janela. Mas nos últimos anos, até o Viagra já foi usado por atletas do River Plate para ajudar a melhorar a absorção do oxigênio pelo corpo, que é um dos efeitos do remédio, além do mais famoso. Apesar desse episódio cômico, o tema passa longe de ser piada e já foi até parar nos tribunais. Em 2007, a FIFA chegou a banir jogos acima de 2.500 metros de altitude, por potenciais riscos à saúde. A entidade também considerou que atletas que jogam regularmente nessa altura teriam uma vantagem, já que o corpo tem um processo natural de adaptação. Mas a regra acabou sendo banida em 2008. Quem defende que os jogos continuem acontecendo na altitude argumenta que existem outras condições adversas que beneficiam os clubes mandantes em qualquer situação, tipo o clima de uma determinada região, que pode ser muito quente ou muito frio, ou até o gramado do estádio. Além disso, quando os atletas que Mas aí, pô, vivem em cidades com grandes altitudes vão jogar em cidades próximas ao nível do mar, eles também sentem o efeito dessa aclimatação, o que deixaria essa suposta vantagem em um elas por elas. tá, isso aí eu não sabia.
cidades com grandes altitudes vão jogar em cidades próximas ao nível do mar, eles também sentem o efeito dessa aclimatação, o que deixaria essa suposta vantagem em um elas por elas, um tanto faz. Mesmo essas partidas na altitude sendo tão frequentes no futebol, as discussões sobre elas parecem estar bem longe do fim. Ainda mais com as zebras que continuam rolando quando um time brasileiro ou de fora joga lá. Mas antes desse episódio terminar, eu tenho um recado pra você. Ah, moleque, eu já falei, o São Paulo vai tomar a taca da LDU. Eu não tô de sacanagem. Meu amigo esquerdinho jogou contra o T Stronger pelo Flu em 2023. Ele me disse que jogou passando mal, vomitando antes do jogo. No intervalo e depois. Tinha momentos que parecia que ia morrer sufocado. Pior que eu lembro desse esquerdinho. Ruim pra bola. Com todo respeito. Mas esse esquerdinha, pô, salvo engano, esse maluco era ruim de bola, cara. Ele era da base, não era do Fluminense? Eu já vi os 2 jogos dele. Ele foi pro elenco de 2024 também, não? Pô, mano, é igual, a do Brasil é loucura. Os caras jogar 4 mil, mano, a 4 mil metros da altitude do mar não tem condição, viu?